episódio destinado ao portal das disciplinas. Hoje estamos aqui com o professor Sami, professor responsável pela disciplina de vetores e geometria analítica. Com esse episódio vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do professor, sua metodologia utilizada para essa disciplina e como poder se desenvolver melhor nela. Professor, bom dia, como é que você está? Bom dia, tudo bem. A disciplina que a gente vai abordar hoje é geometria, vetores e geometria analítica. A gente quer começar pedindo para o professor se apresentar e falar um pouquinho sobre a sua matéria. Bem, como vocês já falaram inicialmente, eu sou o professor Sami, aqui do IMD, professor de matemática, e sou responsável pelas disciplinas de matemática do ensino básico, entre elas, vetores e geometria analítica, a famosa VGA. Essa disciplina é uma disciplina que é oferecida ao curso básico, do bacharelado em tecnologia da informação, e geralmente eu sou o professor que ensina essa disciplina aqui no IMD. Mas quais são os objetivos assim, da matéria, do curso? Bem, a disciplina de vetores e geometria analítica, ela tem por objetivo estimular o aluno, bem como fazer com que o aluno adquira conhecimento na área da matemática que está relacionada com a geometria e o espaço. A disciplina de vetores e geometria analítica é uma disciplina que é o início de uma disciplina ainda mais abrangente que se chama álgebra linear. Mas, no entanto, apenas a geometria analítica ela é interessante porque já dá uma noção bastante robusta, robusta no sentido de o aluno ser capaz de formalizar a ideia que ele possui de como ele vê o espaço à sua volta. Sim. Assim como a matemática, a álgebra, é um conhecimento formal para ensinar as pessoas a fazer contas, de uma forma mais abrangente, mais rápida. A geometria vetor, a disciplina de VGA, ela dá suporte formal, do conhecimento formal ao aluno de como trabalhar questões envolvendo o espaço, através da álgebra. Então é basicamente por aí. E como é que essa disciplina ela é estruturada? Como é o conteúdo programado para ela? Bem, a disciplina de vetores e geometria analítica, ela é dividida em basicamente 3 partes. A primeira parte, que eu costumo trabalhar na primeira unidade, ela não é necessariamente a geometria analítica. Sim. Ela é um conhecimento mais prévio que aborda a questão de matrizes. A matrizes é um conteúdo importante, que é um recurso, uma ferramenta matemática para se trabalhar dentro de vetores de geometria analítica. Sim. Aí, como a disciplina é dividida frequentemente em 3 unidades, a primeira parte eu dedico a matrizes, a segunda a vetores, a parte de teoria de vetores. Nessa segunda parte, que é a teoria dos vetores, que eu classifico como sendo teoria, é onde eu construo todas as ferramentas teóricas, matemáticas, para se trabalhar em aplicações de vetores de geometria analítica, que é justamente a terceira parte da minha disciplina, que é a terceira unidade. Na terceira unidade, eu trabalho com a parte de aplicação de vetores. Então, essa disciplina de vetores de geometria analítica, eu acho ela muito interessante, porque é uma teoria que ela começa do zero, e eu consigo, ao longo das aulas, construir todo o conhecimento, todas as ferramentas teóricas, a partir do zero. Do zero, não necessariamente do zero, mas eu parto de poucos pressupostos para construir toda uma teoria. Por exemplo, no meu primeiro dia de aula, eu mostro para os alunos que para eu poder construir todo o conhecimento de vetores, eu parto do conhecimento simples de um ponto. A partir de um ponto, eu consigo construir toda a teoria necessária para vetores. Basicamente por aí. É uma teoria, é uma disciplina muito boa de se trabalhar. Sim. Porque eu consigo desenvolver construir um raciocínio. Todo o raciocínio e eu consigo deduzir toda a teoria. Por exemplo, diferentemente de cálculo. Sim. Eu gostaria muito de trabalhar todo aspecto teórico,
mas como o conteúdo de cálculo é muito grande para ser dado em uma disciplina de 90 horas, né, não é possível demonstrar todas as equações, todos os teoremas. E em VGA eu consigo. Né? Em cálculo, infelizmente, isso não é possível. O senhor acha que essa matéria ela tem uma importância assim, muito presente na área de TI, ou o senhor acha que VGA é mais uma matéria de base para a gente chegar em... qual era a outra matéria? Cálculo, coisa assim. Álgebra linear. Álgebra linear. Mas como base para álgebra linear ou tem um... Não, a disciplina, a vetor de geometria analítica, eu acho ela importante para ciências exatas em geral, independentemente se você for usar, né, no seu dia a dia profissional ou não. Por quê? Porque ela é uma forma de você poder estudar o mundo à sua volta, literalmente, né? Porque a diferença de vetores de geometria analítica para álgebra linear, que na álgebra linear a gente estuda, né, matrizes e vetores, né, de dimensões quaisquer, né, que vai além das 3 dimensões que a gente está acostumado a estudar, que é o espaço. Né? Então, os vetores, vetor de geometria analítica, ele é importante porque ajuda a gente a analisar o mundo à nossa volta de maneira melhor. É como se fosse a matemática, né? A pessoa é de um jeito sem matemática, se não souber matemática, mas se ele souber matemática, ele consegue trabalhar melhor a abstração para resolver problemas. E todo o conhecimento que você adquire na disciplina de matemática, embora a gente escute sempre aquele argumento dos alunos, né? Para que eu vou usar isso na minha vida, né? O problema não é necessariamente você usar ou não na sua vida. Pode ser que você aprenda algo e nunca use ele na sua vida, mas, no entanto, todavia, o importante é o estímulo, né, da mente. Né? Com a mente bem estimulada, você consegue analisar problemas novos e arrumar novas soluções. Você não consegue fazer isso, né, de maneira simples e fácil se você não tem um grau de abstração relativamente bom. Né? Então, na área de TI, né, que em geral o profissional de TI lida com problemas novos. O tempo inteiro. Né, geralmente vocês são contratados para resolver problema que não existe em outro canto. Né? Então, o profissional de TI é isso. Então, é importante para o profissional de TI ter uma mente bem estimulada, né? Com uma ferramenta teórica, né, mental muito grande. Sim. E a forma de se adquirir isso é resolvendo problemas de matemática. Né? Por exemplo, o pessoal questiona muito, eu não vou usar VGA para nada. Tanto é que, infelizmente, né, tiraram VGA, né, como disciplina obrigatória da nova grade curricular do BTI. Sim. Né, eu não fiquei muito contente com isso, mas acho que o pessoal deve ter seus motivos. Sim. Mas, enfim, né, a vetor de geometria analítica é uma disciplina que apresenta conhecimento que, no mínimo, é importante para aumentar o grau de estímulo, né, da mente da pessoa, para poder resolver problemas. E, geralmente, quando você quiser resolver problemas novos, quanto maior a sua bagagem, melhor. E raciocínio lógico, com certeza. E qual é a metodologia utilizada na disciplina? O senhor desenvolve alguns projetos? Quais são as atividades que o senhor utiliza para avaliar os seus alunos? Como que as notas são compostas? Me diga, como é que funciona? Bem, a disciplina, ela é majoritariamente, mas eu tento mudar sempre que possível, ela é dada de uma maneira meio que do ensino tradicional. Sim. Mas eu tento fugir do tradicional o máximo possível, tentando inovar, né, nem que seja com pequenos exemplos e historinhas elaboradas nas minhas aulas. Mas por que isso? Eu tentei, algum tempo atrás, fazer algo diferente na disciplina. Né? Eu tentei fazer a disciplina baseada em projetos de programação. Caramba, que massa! Só que eu tive um pequeno problema. Uma turma foi perfeita e na outra não foi tanto. A experiência não foi boa. Por que a disciplina, a primeira vez que eu implementei, foi perfeita? Por 2 motivos, basicamente. A turma era pequena. Sim. E segundo, porque a turma era de pessoas que já tinham pago VGA,
né, que é a disciplina oferecida no primeiro semestre, é para pessoas que já ou que não pagaram no segundo semestre ou que foram reprovados. Sim. E como foi a disciplina no primeiro semestre, eu peguei pessoas que já tinham visto essa parte do conteúdo antes, e o principal, né, a galera que deixou para pagar depois, já sabia programar. Então eu tive uma experiência muito boa nessa turma especificamente, porque todos eles conseguiram fazer alguma aplicação em jogos de VGA. Resolveram problemas, uns problemas mais ou menos, mas outros o pessoal fez um negócio muito interessante. Sim. Né? E essa forma foi, assim, achei muito, muito interessante e decidi fazer de novo. Só que na segunda vez o negócio não foi muito interessante porque eu peguei uma turma muito grande. Sim. Quando você pega uma disciplina baseada em projetos, né, você precisa acompanhar os projetos. Se você tem 40 alunos, são no mínimo aí uns 20 a 30 projetos, né, se for fazer em grupo ou não. E não conseguia dar conta. Né? E o outro problema que foi principal, determinante para eu deixar de fazer isso, foi que o pessoal, como era a disciplina de início do curso, o pessoal não tinha experiência de programação. Justo. Né? Então aí os projetos não andaram bem, né? Uns não conseguiram, né? Então aí eu vi que não era interessante naquele estágio de evolução do curso fazer essa disciplina dessa forma, que é o que eu acho que seria o correto. Sim. Você acredita que sobre essa disciplina, você agora relatou sobre a experiência dos alunos em programação. Você acha que seria mais eficaz se, por exemplo, ainda no ciclo básico, ele fosse mudado de período, vamos dizer, no segundo período, certo? Se fosse para o quarto, que são o quê? 2 anos de curso? Exatamente. Eu acho que seria interessante estar no final. Sim. Né? Ser obrigatório para se formar. Tipo, você só se forma aqui, está aqui. No último período, você tem que pagar ela. Sim. Aí seria interessante. Aí provavelmente as turmas seriam um pouco menores e a galera já seria mais autônomo no sentido de saber programar. Teria mais bagagem. Também, como, tipo, para você pagar isso aqui, você precisa ter X cadeiras já pagas, que aí já dá para adiantar a de programação e chegar... Mas assim, é difícil exigir isso numa turma que está no segundo semestre. Com certeza. Sim. Colocando mais para frente, isso também é... Aí botando mais para frente. Mas aí também eu cheguei a debater com o pessoal e acabou a ideia não fluindo. Sim. Aí agora, nessa nova reformulação, botaram a disciplina como optativa, né? Que era só obrigatória para algumas áreas específicas de algumas ênfases. Pode ser que nessa nova forma, pode ser que seja interessante eu voltar a esse antigo projeto. Sim. Porque eu também gosto de programar, eu sei programar. Então, para mim, seria muito interessante. Eu acho que eu contribuiria mais, né, no processo de formação. Mas do jeito que está, né, é interessante. Né? Como eu falei para vocês, eu tento inovar, né, a cada aula me dá um estalo, posso fazer isso aqui, eu vou e faço. Talvez seja interessante vocês fazerem uma consulta até meus ex-alunos, né, perguntar uma ideia. O feedback. O feedback, porque eu vou ver o vídeo depois, porque a câmera não se vê. GA pra você, Igor? Pra mim, eu acho que é o cabo, tá ligado? Eu não tenho noção nenhuma do que vai ser VGA e eu acho que quando tiver a matéria eu vou me lascar. É isso. Quais são suas expectativas pra VGA? Eu não faço a mínima ideia do que é isso, então acho que não tenho nenhuma expectativa. Espero que não seja difícil, pelo amor de Deus. Choro, lágrimas e sofrimento? Talvez, até agora tá sendo isso, então... Veremos. Lucas, o que é VGA pra você? VGA, disciplina MD, Vetor de Geometria Analítica, a gente usa figuras tridimensionais, vetores, expressões matemáticas, é legal, bem abstrato assim. É um pouco difícil, mas se você estudar e com o professor certo, elas se tornam prazerosas. Você falou com o professor certo, no seu caso, quem foi seu professor? Papai Chomi, ele é massa, adoro essa família, já paguei 2 estudos com ele, ele corre de prova rápido, explica bem em sala de aula, gosta de prática dele e a prova dele é extremamente condizente porque ele passa pra gente, as atividades nas aulas. Então, se você só frequentar a aula e fazer as atividades como necessário, você passa, então sem poder.
Pague VGA com Samir. Pague VGA. Cálculo também. A próxima pergunta era justamente sobre o feedback dos alunos. Se você já tinha tido algum retorno sobre... Já. Eu tive um feedback de um aluno que eu achei muito interessante. Ele chegou, ele se formou na ênfase de engenharia de software. Sim. Mas ele chegou para mim, professor, eu conversando, né, que às vezes eu faço muita amizade com os alunos. Um deles aí relatou, professor, aquela disciplina de VGA que eu paguei com você foi extremamente importante. Aí eu perguntei, por quê? Não, porque eu precisei resolver um problema que um software que eu precisava projetar, fazer, e esse software eu precisava trabalhar com geolocalização. Né? Ele disse, eu só consegui resolver o problema porque eu sabia de vetor de geometria analítica. Se eu não soubesse, Não tinha conseguido. não teria conseguido. Ou então eu ia ter que pagar para alguém, sei lá, chamar alguém para o projeto aí, isso aí. Mas eu falei que eu não conseguia fazer isso. Sim. E ele se formou na empresa de software, de engenharia de software, que a princípio não é exigida essa disciplina, né? Por engenharia de software. Sim. Mas um exemplo, um presente aí, mas se não fosse o VGA, exatamente. Para ver como faz toda a diferença. E dicas? Como se portar dentro dessa disciplina? Como ser um bom aluno? Na sua opinião, qual é o comportamento de um estudante ideal que está pagando o VGA? Bem, o comportamento ideal do aluno que está pagando VGA não destoa muito dos alunos de cálculo ou de análise combinatória, dos alunos de matemática, de qualquer aluno de qualquer disciplina, seja da área de exatas, humanas, ciências. Ou seja, o aluno tem que se aplicar, né? Se aplicar às necessidades de cada curso. Por exemplo, um curso de matemática, das áreas de matemática, em geral, para você ser um bom aluno, você tem que treinar, né? Você não consegue aprender matemática, né, por osmose com relação com o professor, né? Como Einstein falou, né, matemática é 90% transpiração, né? Sim. E 10% inspiração. Né? Ele está querendo dizer o seguinte, que você tem que estudar. Tem que estudar e tem que se esforçar. Exato. Né? Então é basicamente por aí, né? Treinar, né? Às vezes eu pego alunos que, pessoal, eu sou tem o problema, eu noto na disciplina que o maior problema dos alunos não é nem em aprender o conceito novo, mas sim um pouco mais básico, que é com relação à matemática mais básica, né? O processo de álgebra, por exemplo. O pessoal não saber simplificar uma fração direita, ou então, né, não visualizar, isso aí é o que complica. Com certeza. Né? Esse é um problema também que eu tenho em cálculo. O pessoal às vezes entende literalmente os conceitos de limite, por exemplo, mas não sabe, não consegue passar na prova porque não sabe da álgebra, né? Mas eu sei o que é um limite, né? Eu sei o que é um vetor, mas não consegue ir para frente por causa disso, né? E uma coisa que isso é um problema crônico no ensino do Brasil como um todo, é que quando o aluno chega na universidade, né, a cultura do ensino nos anos iniciais, né, antes da faculdade, é em que o aluno ele é muito passivo. Né? O aluno espera muito que o professor jogue o conteúdo. Entregue, sem a questão da independência. Sim. Sempre tem alguém dizendo o que fazer. Auxiliando, mas sempre dizendo o que fazer. Aí quando você chega na universidade, há uma quebra de paradigma, né, na forma de se estudar muito grande. Sim. Principalmente em matérias assíncronas, que obrigam o aluno a procurar estudar e melhorar por si só. Na universidade é basicamente isso. Então, a grande ruptura, né, antes da faculdade é que aqui você precisa ser independente. Então, essa independência, que o aluno não é treinado desde cedo, né, é cobrada aqui de uma maneira muito... Não posso dizer. Assertivo? Não é assertivo, é uma ruptura, né? Porque sim, é abrupta, essa palavra correta, abrupta. Né? Até segundo grau, você era comandado, você dizia o que você deveria fazer, baixava você fazer aquilo. E quando você chega aqui, não, aqui exige que você seja proativo, você seja senhor do seu próprio destino, né? Então, aqui eu costumo dizer que o profissional que sai daqui da universidade, né, o profissional que você vai ser é a somatória
das escolhas que você faz durante a graduação. Com certeza. Então, quanto mais escolhas que beneficiem, né, a aquisição do conhecimento, né, melhor. E quando essas escolhas são tomadas de maneira independente, de forma proativa, melhor ainda. Com certeza. Então, o que eu estou querendo dizer? Se o proativo e independente significa o professor deu isso aqui, então eu vou lá estudar para resolver o problema. E mais disciplina de matemática é basicamente esse o problema. Né? Com certeza. Você vai ter que ir atrás e VGA, pai, voltando para VGA, né? O que é o bom aluno em VGA? É o aluno que está sempre resolvendo exercício. Sempre resolvendo questões. Eu costumo dizer para o aluno, né, que eu consigo ensinar vocês, eu consigo resolver problemas para vocês, eu consigo fazer um bocado de coisa para vocês. O que eu não consigo fazer é aprender por vocês. Né? Isso aí é um processo Impossível. processo de aprendizagem é um processo individual. Né? Individual, não há como, né, alguém aprender por alguém. Você citou anteriormente que são 3 unidades na matéria e que na primeira unidade você foca em matrizes. Matrizes é uma matéria a qual a gente aprende, é uma área que a gente aprende no ensino médio, segundo grau. Então, além de matrizes, quais são outras partes da matemática que é essencial o aluno já estar sabendo para quando chegar em VGA poder se desenvolver melhor dentro da disciplina? Eu costumo dizer que uma nona série bem feita já é o suficiente para aprender VGA. Porque assim, como eu falei nisso anteriormente, né? Para poder trabalhar VGA, eu preciso que o aluno saiba bem álgebra, né? Como simplificar frações, aquilo, outras relações algébricas, e saber o que é um ponto. Pronto, a partir do que é um ponto, a gente define um ponto. Aí, de um ponto, a gente define uma reta. Aí, de uma reta, define segmentos de retas. Segmentos de retas, a gente define segmentos de retas orientados e começa a formalizar todo o conteúdo. Né? E tudo isso é feito com álgebra. Né? Muito pouco... o conhecimento exigido para VGA é basicamente o que você aprendeu até a nona série. Sim. Né? Né? A sua matéria reprova muito? Você perguntou? As minhas... vamos lá. Eu fiquei sabendo um tempo atrás que teve um aluno que fez um ranking dos professores da UFRN. Meu Deus! Vocês nunca ouviram falar desse ranking, não? Não. Pois tem, tem, né? Você já? Aí eu tava lá como professor radioativo. Vixe! Mas assim, até hoje eu não sei como é que o critério para classificar um professor como radioativo. E outro não, né? Socorro! Mas pelo que eu pude perceber, é baseado numa forma meio distorcida, né, na quantidade de alunos que é reprovado. Né? Gosta ou não gosta? Não sei, eu sei que a forma como é avaliado um professor radioativo e não radioativo é obscura, certo? Meu Deus! Né? Mas assim, tipo, se um dos critérios preponderantes nessa classificação for reprovação de alunos, aí realmente eu estou na categoria de alunos de professores radioativos. Mas a grande questão é o seguinte, mas há um porém, no meu caso especificamente. Sei lá, entra 40 alunos e conseguem passar 15, suponhamos, né? Aí é mais ou menos o que acontece. Eu costumo dizer, quando eu estou apresentando a disciplina no primeiro dia de aula, que o meu grau de aprovação, no meu critério, chega a ser mais de 50%. Aí os alunos perguntam por quê? Se de 50 passa só 15, né? Aí eu falo, pessoal, porque é o seguinte, ao longo do percurso, muita gente vai desistindo da disciplina. É verdade. Né, por N motivos, porque não consegue vir aqui, não se sentiu, não se identificou com a área, talvez também tenha gostado do professor, não sei, mas muita gente vai caindo, bem, assim, antes da primeira prova, já há muita gente que desiste. Na segunda, há mais de pessoas ainda. Mas eu costumo dizer que meu grau de aprovação é relativamente alto, porque as pessoas que continuam passam. Justo. Certo? Então, mesmo com muita dificuldade, a galera passa.
Quem insiste... Então eu costumo dizer, você vem assistindo as aulas que, né, você consegue passar. Então esse é um fenômeno que acontece com VGA e com cálculo. Né? Eu costumo botar um gráfico das notas. O pessoal pergunta, professor, como são as notas? Aí eu vou explicar, né? Pessoal, olha, a minha disciplina, eu até esqueci de mencionar como é que eu avalio os alunos em VGA. Sim. Seria uma das perguntas, então eu vou logo adiantar. A minha avaliação, eu com o tempo, quando eu era professor logo nos anos iniciais, né, um pouco inexperiente, eu abordava, eu tinha uma abordagem muito objetiva da disciplina, né, tipo, eu dava o conteúdo e botava a prova e ponto final. Até hoje, né, uma coisa que eu nunca mudei é, eu não acredito em trabalho para casa. Certo? Então, para mim, a pandemia foi assim, angustiante, né? Sim. Porque eu não gosto de passar trabalho para casa. Assim, como valendo a nota da disciplina, né? Um trabalhozinho, assim, valendo um ponto. Até rola. Por estimular o pessoal, né? E cada um decide o que quer da vida, né? Se vai colar ou não é problema meu, né? Como eu falei anteriormente, o profissional que você vai ser é a soma das suas ações. E decisões dentro da graduação. Então, se você opta por colar, é uma opção que você está fazendo e seguramente será cobrado mais adiante. Sim. Mas, enfim, voltando, né, eu era muito objetivo. Então, nas disciplinas de cálculo, antigamente, e também VGA, a grau de reprovação era muito grande. Só que eu percebi que tem um problema, né, ao longo, né, desse tipo de avaliação, que a unidade 2 especificamente, tanto em VGA quanto em cálculo, era a catástrofe. Dali o aluno tirava Meu Deus! 1 ou 2, que era a grande maioria, já ia direto para pronto. E quando aí a galera já se desestimulava e não ia nem para a terceira, né? Porque a nota era muito baixa. Sim. Aí o que aconteceu? Eu identifiquei que o seguinte, era muito informal, porque é o seguinte, há uma quebra de paradigma terrível da matemática que é ensinada no segundo grau, até o segundo grau, e na matemática do nível superior. Sim. É um conteúdo novo, certo? São apresentado para o aluno novas ideias. Mas é uma outra matemática, obviamente bem mais avançada. Então, essas novas ideias, né, passam a fazer parte da matemática dali por diante. Sim. Então, por exemplo, em cálculo é apresentada a ideia de limite, que foi a ideia que mudou a matemática. Né? Do limite surgiu derivadas, integrais e por aí foi. E aí foi. Então, são conceitos novos, que é uma ruptura. Então, o aluno conseguia aprender até razoavelmente bem o limite em cálculo. Mas quando chegava nas derivadas, o volume de conhecimento é avassalador. Sim. Certo? Muita informação, muita coisa em pouco tempo. E eu botava tudo isso em nunca prova. Então, o resultado, todo mundo, né, não se dava bem, a grande maioria. Né? Ai, meu pai. E em VGA, a mesma coisa. A VGA não é difícil. O problema, a diferença de VGA para cálculo. Em VGA você usa a matemática que você aprendeu até a nona série, como eu falei, né? Sim. No entanto, a quantidade de coisas novas, coisas novas ferramentas matemáticas que aparecem em VGA é muito grande. Né? Cada aula é uma coisa, Quando chega no final, você tem várias coisas se relacionando entre si. Sim. Não é matemática complicada, mas é a abstração que se exige muito em VGA. A visualização. E em cálculo, não é nem tanta abstração. O que se exige é muito conhecimento novo. Muitos conceitos novos. Sim. Em VGA, a diferença entre os dois, né? Só que em ambas as disciplinas eu notei o seguinte: meu objetivo aqui não é reprovar ninguém. Eu sempre digo isso nos meus alunos. Não é reprovar, é transferir conhecimento. A minha apresentação, eu exijo esse nível. Chegou aqui, apresentou esse nível, você está passou. Né? Irrelevante se eu gosto de você ou não, mas passou. Aí o que acontece? Bom, aí eu pensei comigo, refletindo, rapaz, estou aqui há 3 ou 4 anos já, e não há o que eu faço aqui muda. Eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou pegar
A unidade 2 é dividida em 2 provas. Boa. Estica um pouquinho mais e exige, né, que os alunos... Por que isso? Porque quando você exige 2 provas, você exige 2 coisas que o aluno, em geral, não faz aqui no Brasil, que é estudar continuamente. Né? O pessoal só vai estudar em cima da hora. Né? Então, em cima da hora, você vai pegar um conteúdo... E um monte de conteúdos para uma prova só. Para uma prova só, ou estudar tudo isso em 2 dias, não vai rolar. Nunca. Então, quando eu quebrei em uma unidade, em 2 provas, eu exigi quase que uma continuidade no estudo. Sim. Então, aí eu obtive um pouco mais de aprovação. Dá mais trabalho, porque é mais prova para corrigir, mas o meu objetivo, como eu disse, meu objetivo não é reprovar, né? É transferir conhecimento. Transferir conhecimento. Então, aí eu peguei, aí começou a dar certo. Aí o grau de reprovação diminuiu um pouco. Sim. Aí é basicamente isso. Então, VGA e cálculo, né, a unidade 2 é dividida em 2 provas. Né? Aí ficou mais interessante. Aí uma na 1, 2 na 2 e uma na 3. E uma na 3. Aí o que acontece? Eu tô falando isso aqui da sua para explicar o gráfico, né, das notas. Sim. O gráfico da nota começa assim, hein? A média da turma, todo mundo ali em torno de 7, 8 ou 9, que é limites em cálculo e matrizes, que é algo que vocês viram no segundo grau, né? Também, todo mundo, em VGA que é melhor ainda, que o grau de 9 e 10 é muito grande, né? Sim. Aí chega na unidade 2, tá aqui a nota, aí cai, despenca o precipício, né? A galera tem aqui, tem as 2 notas, Sim. mais ou menos assim, né? Um tremidozinho, aí depois sobe, né? Começa aqui, cai, vem e fica aqui, assim. Aí a galera fazendo a média aqui, dá pra passar, né? Aí fica mais fácil. Você acha que passa nas beiradas ou ainda passa com conforto? Um ponto a mais da média pra mim é conforto. Se eu passar com 7 na média, eu tô bem. Não, né? Tem. Tá. Eu não fiz a estatística não, mas tem. Dá pra se basear. Dá. Nem assim, como eu falei, se o aluno não desistir da disciplina e sendo um aluno aplicado, Sim. ele consegue. Geralmente, o pessoal que está passando comigo, a maioria passam nas 3 provas. Sim. Poucos vão para a recuperação. Sim. Mas ainda assim, os que vão para a recuperação, 1 ou 2 não passam. Então a margem de aprovação é boa. Aumentou. Mas o problema é que no percurso a galera vai desistindo. Mas continua, só basta continuar. Continue se aplicando. Pronto. Enfim, temos um tabu quebrado. Então, muitíssimo obrigada, professor Samir. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Portal das Disciplinas e que vocês possam, enfim, pensar melhor a respeito de VGA, olhar com outros olhos, ver o quanto agrega a nossa grade curricular, nós estudantes de TI. E é isso, até a próxima.